Este aqui é um granito vermelho, bruto. Este é o granito vermelho trabalhado, polido. Veja que ele é o mesmo material que foi feito a câmara do faraó Quéops, da Grande Pirâmide, com pedras de 50, 80 toneladas. Vou falar sobre isso mais adiante. Mas este granito, ele é extremamente difícil de ser trabalhado porque ele é muito duro. Então, para riscá-lo com esse canivete já é um trabalho complicado, difícil de ser feito. Agora, outro tipo de pedra da pirâmide, pedra calcária ou arenito, são pedras mais moles. Isso as pessoas não dizem, dizem-se que simplesmente é cortado por tecnologia alienígena ou alguma coisa dessa natureza. Não, veja, essa daqui é uma pedra calcária. Um calcário ou um arenito são pedras mais fáceis de ser trabalhadas. Então, quando eu passo, veja, está saindo pó. É mais fácil de ser trabalhado, mesmo com ligas metálicas mais antigas, usando cobre e níquel. Isso é uma característica importantíssima a ser verificada quando você faz o estudo de monumentos megalíticos. De que tipo de rocha eram feitos? Na figura seguinte, vocês estão vendo as pirâmides da planície de Gizé, que com certeza são os monumentos megalíticos que mais inspiraram teorias da conspiração até hoje, tanto no seu significado, seu uso e sua construção. Vamos esclarecer essas questões. Quanto à pedreira, de onde foi tirada 85% do material da pirâmide, ela fica ali muito próxima. Também nas proximidades fica uma vila de trabalhadores, foi encontrada pelos arqueólogos, e eles ficavam ali muito próximos. A pirâmide, não eram escravos, trabalhavam exclusivamente na pirâmide, tinham uma vida melhor que a do cidadão comum. A pirâmide de Quéops, a Grande Pirâmide, ela tem 146 metros de altura, 230 metros de aresta de base, que é um quadrado, e foi feita com 2.300.000 blocos, com uma média de 3 toneladas cada bloco, com exceção da Câmara do Faraó, que tem blocos de 50 a 80 toneladas de granito vermelho. Corresponde a aproximadamente 15% da pirâmide. Esses blocos de granito vieram de Assuã, mais ou menos 800 quilômetros de distância da pirâmide. Vieram pelo rio Nilo. Já os blocos menores, eles podem ter sido levados até a pirâmide através de trenós. Coloquei na descrição um link muito interessante para que você veja, de um italiano, um engenheiro italiano que estudou muito a construção da pirâmide, o transporte de blocos, e nos estudos dele reparou que seria muito mais conveniente que os blocos fossem carregados em trenós, mas em cima de trilhos de madeira untados em banha de animais. Fez-se um experimento, foram necessárias 12 pessoas para carregar um bloco de 1,5 toneladas na areia, sem nenhum, só o trenó na areia, sem nenhum trilho. Com o trilho untado em banha, 2 pessoas carregaram o mesmo bloco, conseguiram puxar no trenó o mesmo bloco de 1,5 toneladas. Isso você verá no vídeo que está na descrição. Sobre a Grande Pirâmide, ainda uma possibilidade de levar os blocos, é essa figura que você está vendo agora. Seria rolar os blocos presos a essas rodas de madeira ou metal. Eu acredito esse tipo de configuração muito ineficiente para esse tipo de trabalho. Então essa é apenas uma hipótese, uma possibilidade. Você vê na figura seguinte uma estátua sendo carregada em cima de um trenó, e há uma pessoa bem na frente da estátua que joga um líquido na areia. Então, uma das hipóteses também é que os trenós teriam sido arrastados na areia molhada.
Essa técnica de molhar a areia, ela é muito específica, não pode molhar muito nem pouco para conseguir a máxima eficiência nesse processo. Então, quanto ao transporte das pedras, as maiores vieram pelo Rio Nilo e as menores há essa possibilidade de terem sido transportadas por trenós em trilhos untados, em banha. Nessa figura vocês estão vendo o trenó untado com banha animal, utilizado para carregar os blocos de pedra até a pirâmide. Nessa figura você está vendo as ferramentas usadas pelos trabalhadores das pirâmides, numa liga de cobre e arsênico, que deixa as ferramentas mais duras para trabalhar com essas pedras. Entretanto, existe para a confecção desses blocos da Grande Pirâmide uma outra possibilidade muito interessante, que foi feita por um químico com o uso de geopolímeros, que estará na descrição também uma matéria completa sobre isso, falando sobre a confecção desses blocos em moldes. Então, na verdade, da pedreira eram retirados apenas pedaços, não os blocos não eram retirados de lá, mas apenas pedaços que eram usados para fazer uma espécie de uma massa. Então, as pedras da pirâmide seriam pedras artificiais, no sentido de que uma espécie de um cimento foi feito ali com a pedra calcária. Na figura seguinte, você vê um estudo de microgravimetria da Grande Pirâmide, que foi feito na década de 80, e produziu essa imagem. Veja que já é possível perceber uma estrutura bastante interessante dentro da pirâmide. Na próxima figura, você vê uma foto feita, uma foto térmica feita da pirâmide. Aqui fica bem mais claro que a parte interna da pirâmide, ela foi, em sua construção, foram colocadas rampas internas. A melhor teoria que se tem até agora para a construção da pirâmide é de rampa externa, uma rampa maior, até 1/3 da altura da pirâmide, um pouco menos, para levar os blocos maiores. Depois rampas externas e rampas internas para completar o serviço. Essa teoria é de um arquiteto francês, Jean-Pierre Houdin, e ele ficou 10 anos estudando a Grande Pirâmide para chegar nessa hipótese. Você vê na figura seguinte, então, como seriam essas rampas internas. Dá para perceber bem ali pelo centro a câmara do faraó, com os blocos mais pesados. Logo abaixo, a câmara da rainha. Aquela câmara mais inferior não havia nada ali. E na figura seguinte você vê a construção, segundo essa teoria, de uma rampa externa e depois as rampas internas, até a confecção completa da pirâmide.